Vamos nessa, galera. Agora a gente vai falar sobre o tema nacionalidade. Blanco, o que eu preciso saber de nacionalidade para fazer uma boa prova? Primeiro, saber os casos de brasileiro nato. Segundo, saber os casos de brasileiro naturalizado. E estudar os cargos privativos de nato e também os exemplos de perda de nacionalidade. Parte boa da história. Quase tudo isso a gente vai conseguir apenas lendo o texto da Constituição Federal. Esse é aquele tipo também de conteúdo que a maioria das questões basta você dominar a literalidade do texto. Então deixa eu te apresentar primeiro o texto, depois a gente vai para as questões. Vamos lá. Nós temos então aqui o tema nacionalidade, artigo 12, galera. Fala pra gente aí, ó. São brasileiros natos. Letra A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Essa aqui, inclusive, é a nossa regra. A nossa Constituição coloca como regra o critério território, ou, como cai em prova também, ius solis, perfeito? Qual que é a dinâmica? Exemplo, um casal de argentino veio para o Brasil de férias e aqui nasce o filho deles. Por ter nascido no território brasileiro, esse menino é brasileiro nato, perfeito? Agora, se esse casal de argentino, eles estão aqui no Brasil a serviço do seu país de origem, em missão oficial da Argentina, então, neste caso, ele não seria brasileiro nato. Blanco, e o que ele seria, então? O que a Constituição da Argentina fosse decidir, perfeito? Então, a regra constitucional é, nasceu no Brasil, a regra é ser brasileiro nato. A exceção é se é filho de estrangeiro que esteja a serviço do seu país, perfeito? Avante! Você também pode ser nato pelo critério do sangue. Ó, letra B. Brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro, sendo filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então vamos supor então que o teu pai é diplomata brasileiro lá nos Estados Unidos e você nasceu por lá, em território estrangeiro. Mas como você tem sangue de brasileiro e um dos seus pais, ou o pai ou a mãe, que sejam brasileiros, estão a serviço em missão oficial da República Federativa do Brasil, mesmo nascendo no estrangeiro, será também considerado um brasileiro nato. Esse aqui já é o critério conhecido como critério do sangue, ius sanguinis, tudo bem? É o fator sangue que vai dar a você a condição de ser nato. Blanco, e se meus pais não estiverem a serviço da República Federativa do Brasil e eu nascer lá fora? A gente usa a letra C. É brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro, sendo filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, um consulado brasileiro, por exemplo, ou, segunda condição, né? Ou desde que você venha a residir na República Federativa do Brasil e optar em qualquer tempo, depois que você atingir a maioridade civil, pela nacionalidade brasileira. Então, o teu pai e tua mãe, que são brasileiros, resolveram passar férias na Espanha e você nasceu por lá. Observe então que você nasceu no estrangeiro e os pais não estão em missão oficial da República Federativa do Brasil. Você terá duas condições de ser enquadrado no conceito de nato. Primeira é se teu pai e tua mãe já te documentar como brasileira nata em um consulado brasileiro, que seria a repartição brasileira competente. Ou se não, vamos supor que teu pai e tua mãe optou por você ser espanhol. Você é espanhol, beleza. Mas no futuro você quer se tornar brasileira nata. Aí você vai ter que vir residir aqui no Brasil e depois da maioridade civil, que é 18 anos, fazer a opção por ser brasileiro nato. Perfeito? Então, nós temos 3 situações de reconhecimento de brasileiro nato. Uma pelo critério do território, que é a regra. Nasceu aqui, a regra é ser nato, exceto se os pais
são estrangeiros e estão em missão oficial do seu país. E 2 pelos laços do sangue. Uma, laço do sangue misturado com critério funcional, que é quando você nasce lá fora, é filho de brasileiro e os pais estão a serviço da República Federativa do Brasil, ou apenas pelo critério sangue, que é quando você vai nascer lá fora, filho de pai ou mãe brasileiro, desde que venha a ser registrado em repartição competente, ou desde que você venha a residir no Brasil e opta por ser brasileiro nato após a maioridade civil. Então essa letra C também vai sair pelo critério do sangue. Então nós temos 2 critérios que definem nacionalidade, tá? São os 2 os critérios. Ou você consegue pelo fator território, que em prova cai com esse nome também, ó, ius solis, que é a nossa regra, ou você consegue pelo fator do sangue, quando você nasce lá fora, ius sanguinis. Mas aí você tem sangue de brasileiro e aí você consegue também ser brasileiro nato. Ponto, gente. É isso. As questões vão cobrar a leitura da letra A, B, C o tempo inteiro. O tempo inteiro. Já já veremos isso. Bora então para os casos agora de brasileiros naturalizados. Olha o que diz aqui. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigido aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Essa aqui é conhecida como a via ordinária. Observe que nessa via ordinária de naturalização você tem 2 grupos de estrangeiro. Um que vai tentar na forma da lei e o outro que vai tentar, por ser originário de língua portuguesa. Então, cuidado com isso aqui, ó. Na via ordinária, nós temos os que tentam na forma da lei e nós temos a galerinha que é originária de língua portuguesa. Os originários de língua portuguesa, galera, não é só Portugal não, tá? São todos os países que falam português como idioma oficial. Então aqui entra Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Timor-Leste, perfeito? Macau, toda essa galera aqui é originária de língua portuguesa. E aí o pré-requisito para naturalizar já está aqui para esses caras, ó. 1 ano de residência no Brasil, de forma ininterrupta, e ter idoneidade moral. Então aqui, ó, 1 ano de residência, é isso? Aqui no Brasil, e ter idoneidade moral. Aí ele vai fazer o requerimento da naturalização e o Brasil vai ver se vai conceder ou não. Agora, um iraquiano, ele não é originário de língua portuguesa. Então, o iraquiano, pela via ordinária, ele vai ter que tentar por aqui, ó, na forma da lei. A lei é o Estatuto do Imigrante, que prevê isso aqui, ó, que quem não é de língua portuguesa, ó, tem que ter 4 anos de residência aqui no Brasil, tá? Comunicar-se em língua portuguesa e sem condenação penal. Então a lei do imigrante fala isso, sem condenação penal para aqueles que não são originários de língua portuguesa. Perfeito? Agora, Blanco, se o iraquiano tentou na forma da lei e não conseguiu, se o originário de língua portuguesa tentou e também não conseguiu, tem mais uma possibilidade dele conseguir? Tem. É o próximo dispositivo, ó. Artigo 12, inciso 2º, a linha B. Estrangeiros agora, ó, de qualquer nacionalidade
residentes na República Federativa do Brasil, ó, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Essa aqui é o que a gente vai chamar de via extraordinária. Se o cara não conseguiu pela via ordinária, ele tem mais uma chance. Aí, pouco importa se ele é ou não de língua portuguesa. Basta que ele esteja aqui há mais de 15 anos e sem condenação penal. Perfeito? Então, nos casos de naturalização, gente, a nossa Constituição prevê duas vias. Aqui a gente vai chamar de via ordinária e via extraordinária, tá? Lembrando que na via ordinária tem dois grupos, né? Os que tentam na forma da lei, os que na forma da lei, que é a lei do Estatuto do Migrante, que diz que o cara tem que ter 4 anos de residência, comunicar-se em língua portuguesa e sem condenação penal, e os originários de língua portuguesa, né, que tem que ter 1 ano de residência no Brasil e idoneidade moral. Lembrando que os originários de língua portuguesa são todos os países que falam português como idioma oficial, tudo bem? A via extraordinária aí é de qualquer nacionalidade, tá? Camarada de qualquer nacionalidade que esteja aqui no Brasil há mais de 15 anos e sem condenação penal. Ponto. Acabou as questões de naturalização. Vai cobrar isso aí para você, beleza? Observe que a Constituição não prevê casamento como via de naturalização. O estrangeiro casou com a brasileira. Por ter casado, ele tem direito de se naturalizar. Errado. A nossa Constituição não prevê casamento nem adoção de filho como via de naturalização. Perfeito? As condições são essas aí. Tentar na forma da lei, né, ser originário de língua portuguesa ou estar aqui há mais de 15 anos e sem condenação penal. Beleza? Bom, o artigo 12, no seu parágrafo 1º, trabalha para a gente do princípio da equiparação. Olha o detalhe aqui, ó. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Isso aqui cai em prova com esse nome, ó. Princípio da equiparação ou quase nacionalidade. Toma cuidado com esse dispositivo. Isso aqui não é via de naturalização. Esse cara, esse português, não é brasileiro. Ele não vai virar brasileiro naturalizado, não. E essa relação é só entre Brasil e Portugal. Não é qualquer um que é originário de língua portuguesa, não. Então, o português de Portugal mesmo, ele desembarca no Brasil e pede o documento da equiparação. Se ele for equiparado, ele continua sendo português. Ele continua sendo estrangeiro. Mas ele vai ser equiparado a um brasileiro. Que tipo de brasileiro? O naturalizado. Tudo que um brasileiro naturalizado pode fazer aqui no Brasil, o português que tem um documento da equiparação também pode fazer aqui no Brasil. Pode assumir cargos públicos, pode assumir mandatos eletivos, com exceção dos mandatos eletivos que são privativos de nato, que já já a gente fala sobre o tema. Então, cuidado. Aqui não é via de naturalização, tá? Quais são os pré-requisitos? Primeiro, tem que ter o fator reciprocidade, ou seja, essa mesma garantia tem que ser dada ao brasileiro quando chegar lá em Portugal. Tem que ter residência, não é isso? Permanente aqui no Brasil. O português tem que provar que veio morar aqui de forma definitiva. Residência permanente
no Brasil. E aí ele vai ser equiparado ao brasileiro naturalizado. Tudo que o naturalizado pode fazer aqui, o português que tem um documento da equiparação também pode fazer aqui. Então, observe, coloca aqui na observação, ó, a equiparação não é via de naturalização. Esse português, ele não se transformou em brasileiro naturalizado. Ele continua sendo português, mas poderá exercitar os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Fechado, então, sobre esse tema? Aí, próximo dispositivo diz que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos previstos na Constituição. Então, só quem pode criar essa diferença, gente, é o texto, ó, da Constituição. A lei não pode criar essa diferença. E ela cria essa diferença, Blanco? Cria, principalmente aqui no parágrafo 3º, ó, quando ela lista para a gente os cargos que são privativos de brasileiro nato. Esse é o parágrafo mais cobrado em prova no tema nacionalidade. Tem que memorizar isso, tá? Você tem aí o presidente, o vice-presidente da República, presidente da Câmara. Então observe, ó, um deputado ou um senador, tanto faz ser nato ou naturalizado. Mas a presidência da Câmara e a presidência do Senado, somente brasileiro nato. Os ministros do STF, os membros da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas. E cuidado, gente, porque quando a gente fala em Forças Armadas, estamos falando de quem? Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, nada de oficial da PM, nada de oficial do bombeiro, como cai em prova, tá? Aqui é oficial das Forças Armadas privativo de nato. E o ministro de Estado da Defesa. Então, essa é a primeira lista que nós temos aqui de cargos privativos de nato e é a mais cobrada em prova. Mas existem outros cargos privativos de nato espalhados na Constituição. Deixa eu colocar aqui então para você, ó. Cargos privativos de brasileiro nato. Nós temos então aqui a leitura do artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, que é o mais cobrado em prova, né? Presidente da República, vice-presidente, presidente, né, da Câmara / do Senado, né? Você tem também aqui ministro da Defesa. No Executivo, gente, só o Ministério da Defesa, tá? Os demais ministérios, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Cultura, tanto faz ser nato ou naturalizado. Tem também os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos eles são privativos de nato, tá? A galera da carreira diplomática e os oficiais, né, do Exército, botar aqui, ó, oficial do Exército, Marinha e Aeronáutica. Tá? Os oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que são das Forças Armadas. Agora, quando a gente faz a leitura do artigo 89, lá no seu inciso 7º, ela vai falar também lá na Constituição que no Conselho da República tem 6 cidadãos natos compondo, né, o Conselho da República. 6 cidadãos natos no Conselho da República. Esse Conselho da República é um órgão de consulta do presidente.
Toda vez que o presidente for decretar intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, ele precisa convocar esse conselho. E lá no artigo 89, inciso 7, diz que na composição desse conselho tem 6 cidadãos brasileiros natos, 2 indicados pelo presidente, 2 pela Câmara e 2 pelo Senado Federal. Perfeito? Aonde mais, Blanco, nós temos cargo privativo de nato? Na leitura do artigo 103b, inciso 1º da Constituição. O presidente do CNJ. O que é isso, galera? O presidente do Conselho Nacional de Justiça. A Constituição diz que ele necessariamente é o presidente do Supremo. Então esse cargo é privativo de nato. O presidente do Supremo, ele acumula função. Ele atua como presidente do Supremo e presidente do CNJ. Perfeito? Então ele também é privativo de nato. Nós temos também aqui, ó, a leitura do artigo 119 da Constituição, que vai falar do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, na sua composição, ele tem 7 membros. Ó. Dos 7, 3 são ministros do STF. 2 ministros do STJ e 2 advogados. Então, se dos 7, 3 são ministros do Supremo, esses 3 ministros aí são privativos de nato. Os demais, tanto faz ser nato ou naturalizado. Temos também o artigo 123 da Constituição Federal, que vai falar do STM. O STM tem 15 membros. Dos 15 membros, galera, 10 são militares e 5 são civis. E desses 10 militares, 4 são oficiais generais do Exército, 3 oficiais generais da Marinha e 3 oficiais generais da Aeronáutica. Então esses 10 militares aqui são todos oficiais generais, privativo de nato, e os 5 civis, tanto faz ser nato ou naturalizado. Para fechar, nós temos a leitura do artigo 222 da Constituição, que vai falar do dono de rádio e TV. A Constituição diz que para você ser dono de rádio e TV no Brasil, você tem que ser brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Perfeito? Então agora você tem aqui a lista de todos os cargos privativos de nato prescrito no texto da Constituição, lembrando que a lei não pode criar distinção entre nato e naturalizado. Perfeito? E aí, para finalizar, basta agora a gente saber em que situação você perde a nacionalidade. Olha aqui, artigo 12, parágrafo 4º. Será declarada perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Observe que essa redação é de 2023, emenda constitucional 131, mudou a Constituição, gente. Então, o que significa? Que a leitura do parágrafo 4º está caindo toda hora em prova. É a novidade que nós temos, tá? Então, você tem cancelamento e naturalização por sentença judicial, ó. Isso aqui é no Poder Judiciário, tá? Quando cometeu fraude no processo de naturalização ou caiu aí, né, em atos que atentem contra o Estado democrático. Essa galera aí do 8 de janeiro, por exemplo, vai perder nacionalidade se tiver algum naturalizado no bolo. Segundo passo é você fazer o pedido de forma expressa de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente. Observe que ele não falou que é judiciário, tá? Aqui, gente, ó, é Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça.
Ressalvadas situações que acarretem a apatridia. Apátrida é aquele que não tem nacionalidade, que não tem nenhum vínculo de nacionalidade. Tudo bem? Então, se eu sou brasileiro nato, a única condição agora que eu tenho de perder a minha nacionalidade nata é se eu expressamente fizer um pedido de renúncia perante o Ministério da Justiça. Ah, Blanco, então quer dizer agora que se eu sou brasileiro nato e me naturalizei americano, por livre e espontânea vontade, eu não perco mais a nacionalidade brasileira nata, não? Perde não. Antigamente perdia. Agora não mais. Agora você só perde se você pedir por expresso, renunciando então à sua nacionalidade brasileira nata. Tudo bem? Então tá aí, galera. Agora você pode readquiri-la, ó. Parágrafo 5º. A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2º do parágrafo 4º desse artigo, não impede o interessado de readquirir a sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei. Perfeito? Então, você pode se arrepender e pode, então, buscar lá no Ministério da Justiça de novo a reaquisição da sua nacionalidade brasileira nata. Perfeito? Acabou, gente. As questões sempre vão cobrar essa letrinha de lei aqui, tá? As questões sempre vão cobrar quais são os casos para ser nato, os casos de naturalização, cargos privativos de nato e perda de nacionalidade. Memorizou isso? Vai matar a pau, vai fazer todos os itens de prova. Uma jurisprudênciazinha aqui, para não dizer que é só letra de lei. Olha aqui um caso concreto. O caso é esse, ó. Estrangeiro casado com brasileira. Ou com filho também, tá? Pode ser casamento ou filho. A pergunta é: cabe extradição desse estrangeiro que tem um filho ou que é casado com a brasileira? O Supremo disse que sim. Cabe a expulsão desse estrangeiro? O Supremo disse que não. Então, essa jurisprudência, ela é muito cobrada em prova. Você precisa ficar ligado nela também, beleza? Fechamos, então, a parte teórica de nacionalidade. Vamos embora para cima das questões para fazer a releitura da Constituição em cima de itens de prova.